boa noite. Está no ar o Arquivo de Notícias e você vai ver um resumo do que aconteceu nesta semana. Com o plenário lotado, a audiência debate o Plano Municipal da Educação. Definidos parlamentares que irão compor o grupo para acompanhar a licitação do transporte coletivo. Uma das audiências públicas mais aguardadas aconteceu na noite de quarta-feira. Com o plenário lotado, a comunidade discutiu o Plano Municipal da Educação. A Casa do Povo. Assim, popularmente é chamada a Câmara de Vereadores. E, fazendo jus a isso, foi palco de um grande debate. O Plano Municipal da Educação dividiu o plenário. Apesar do texto ser composto por 20 metas, um ponto foi o centro das atenções: a ideologia de gênero. De acordo com este professor universitário, acima de tudo é preciso afirmar a diferença. Nós consideramos fundamental e incondicional que o respeito à diferença, à diversidade, à pluralidade de orientações sexuais, de formas de afirmação da vida, das mais diversas maneiras, sejam respeitadas. Eu acho que um grande ganho para a nossa sociedade, do ponto de vista democrático, de uma sociedade democrática, é a afirmação da diferença e a afirmação da diversidade. Eu acho que a questão de gênero ela acabou sendo vindo para o primeiro plano, né, em relação ao plano municipal, né, de educação. Exatamente porque ela é o que toca mais, eu acho, que polemiza mais nesse momento, né? E é fundamental que a gente possa trazer esse debate para a sala de aula, que as escolas possam ser espaços democráticos de afirmação, de promoção e de garantia de direitos humanos. E para isso é fundamental que a gente tenha instrumentos também, do ponto de vista, né, dos planos, né, das diretrizes, né, daquilo que norteia a nossa educação no âmbito nacional, estadual e municipal, que afirme e que garanta esses direitos. Esta professora da rede estadual rechaçou o plano enviado pelo Poder Executivo e a falta de previsão de ideologias. Bianca quer ter a liberdade para trabalhar a diversidade em sala de aula. Esse é um plano, né, que vem do Poder Executivo, do Nacional, né, que está ligado à escola sem partido, né? E o que isso significa? Que os professores eles não podem levar ideologias para dentro da sala de aula. Bom, se eu, enquanto professora de geografia, debato o envelhecimento da população, eu estou levando uma ideologia para dentro da sala de aula. E nem por isso eu estou incentivando os meus alunos a não terem mais filhos, ou a terem filhos, enfim, né, no caso. Isso não quer dizer nada. É um plano que tira a minha liberdade, a minha autonomia enquanto trabalhadora, enquanto educadora, de usar as minhas aulas, a minha sala de aula para formar cidadãos, né? Eu passo a ser uma instrutora, deixo de ser educadora, né? A gente está formando pessoas para só repetirem mais ódio, só repetirem mais discriminação e não pensarem isso criticamente, né? Não se transformarem. De outro lado, estava a diretora da Escola do Reino. Érica Freitas não quer ser obrigada a tratar a ideologia de gênero em sala de aula, pelo fato de representar uma instituição cristã. Onde trabalha princípios bíblicos, né? Não necessariamente é uma igreja evangélica específica, mas princípios cristãos, a Bíblia. O que a Bíblia ensina nós temos como uma verdade, né? Então nós cremos que a família é uma instituição divina, né? Onde Deus é instituição, pai e mãe e filhos, onde a educação é papel dos seus pais, né? E nós entendemos o professor como uma autoridade, sim, e o que ele fala vai com certeza trazer um efeito muito grande sobre os seus alunos, né? Quantos filhos chegavam em casa e falavam, não, o que meu professor falou é isso e é isso. Então nós entendemos que ele tem uma influência e que quando ele diz que a ideologia de gênero, isso aí não é para o aluno ser crítico, isso aí vai ser uma afirmação para o aluno e nós não aceitamos porque a Bíblia diz que há macho e fêmea, há homem e mulher. Já a representante do Centro Municipal de Professores disse que o fruto de um processo democrático foi desrespeitado pelo Poder Executivo. Regina acredita que a legislação precisa vir ao encontro do que se vive na escola. O processo de construção do Plano Municipal de Educação teve envolvimento de várias entidades, né, que
puderam estar colocando no plano todas as suas demandas que foram discutidas com os seus iguais, né, os grupos os quais os representavam, que foi deliberada em uma conferência municipal, na qual o Executivo, né, trouxe um projeto de lei para ser apreciado pela Câmara dos Vereadores, que muda, né, a essência de muitas estratégias encaminhadas por este fórum de discussão e deliberação. O que a gente vem pedir hoje é que a gente consiga de fato estar mantendo a soberania, né, da Conferência Municipal de Educação, onde tanto o Legislativo como o Executivo estavam representados e tiveram a oportunidade de estar também apresentando as emendas que achavam que deveriam ser alteradas. Então, hoje, votar o plano exatamente como veio do Executivo é estar se inferindo todo o processo democrático de elaboração do Plano Municipal de Educação. Nós também questionamos o secretário municipal da Educação sobre este tema polêmico. Edmilson Brandão disse o seguinte: eu acho que os temas polêmicos eles fazem parte da discussão, né? Agora é importante destacar que os planos eles têm que estar alinhados. O que significa dizer isso? Significa que o Plano Nacional já fez a sua discussão, por sinal até demorou muito, foram 4 anos de discussão na Câmara, e esse plano já houve alteração com relação a alguns temas polêmicos. O plano estadual, que também levou muito tempo para ser discutido e foi aprovado agora recentemente, também já fez mudança no seu plano. O plano municipal não pode contradizer o que está já previsto no nacional e no estadual, porque são planos alinhados. O secretário também fez questão de acrescentar que o plano é algo complexo e contempla toda a educação, não apenas a rede pública. O plano não é das escolas públicas municipais, ele é um plano para todas as instituições de ensino sediadas em território do Passo Fundo. Portanto, abrange todos os níveis e todas as modalidades. Isso é muito importante. E também é importante dizer que o Plano Municipal de Educação é um planejamento para 10 anos, e não é uma resolução imediata. Ele é um planejamento para 10 anos. Nesse planejamento vão ser discutidas várias ações, desde a educação infantil, que é para manter todas as nossas crianças a partir de 4 anos nas escolas, até a questão do ensino superior, né? Mas independentemente dessa dimensão, é importante que se entenda que é um planejamento, não é uma forma de engessar as nossas instituições, é planejar para onde nós queremos chegar com a educação. Depois de mais de 2 horas e com a participação de aproximadamente 400 pessoas, o presidente Márcio Patucci avaliou a audiência pública e explicou ainda que cabe ao parlamento acrescentar emendas ao texto original. Por 2 horas e meia de um sucesso, né? Eu posso resumir numa palavra, eu quero dizer que deu tudo certo, né? Ou seja, o sucesso da participação, os debates que nós tivemos hoje, as contribuições que foram feitas pela comunidade, de forma individual e nas organizações que nós acompanhamos nessa noite, vão servir muito para as contribuições do plano, né? Tendo em vista que cabe a nós, vereadores, nesse momento, fazermos as emendas, as alterações e as correções que porventura sejam necessárias para que Passo Fundo tenha, a partir do próximo ano, o melhor plano municipal de educação. Qual é o trâmite agora? Existe já também uma previsão para a votação deste plano? Nós temos o prazo de até o dia 15 de agosto, que é o prazo final. Vale lembrar que agora as comissões, de forma individual, farão seus pareceres, os vereadores terão também oportunidade de apresentar as suas emendas e aí sim o plenário vai ser soberano na avaliação e votação. O Parlamento aprovou o projeto de lei do Poder Executivo que dispensa de multa e juros os débitos até 31 de dezembro de 2014. Veja na reportagem de Ana Paula Quedemann. A aprovação é uma boa notícia aos contribuintes que possuem pendências com a Prefeitura. De acordo com o texto, serão totalmente isentos de acréscimos os pagamentos feitos à vista. Outra possibilidade é o parcelamento de tributos e dívidas com descontos de 80%, 50% e 40% da multa e dos juros. O programa de refinanciamento das dívidas que os contribuintes têm com o município de Passo Fundo, ele é lançado de tanto em tanto tempo para dar oportunidade àqueles que ainda não acertaram as contas com o município que possam acertar. E qual é o benefício? O benefício é que vai ser pago, pode ser quitada a dívida sem o pagamento de juros e multas. Isso é importante porque atualiza a situação financeira do município, bem como também retira o nome das pessoas de uma lista
bastante grande de devedores com os impostos municipais. A arrecadação de valores através do programa de recuperação fiscal já foi adotada em outras oportunidades. Uma prova de que a medida deu certo, beneficiando a comunidade e também o município. São recursos que acabam entrando nos cofres municipais e que vão redundar em benefícios diretos para toda a população, como para aquelas pessoas que, por determinada dificuldade, naquele momento não conseguiram acertar os seus débitos. Então, é uma oportunidade importante, recupera as finanças do município, auxilia no desenvolvimento de mais políticas públicas e possibilita a limpeza do nome junto ao município das pessoas que estão em débito. Após a publicação da lei, os contribuintes terão o prazo de 3 meses para aderirem ao Refis. Agora nós vamos para o intervalo e retornamos com outros destaques dessa semana. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, cada vez mais perto de você. Tudo o que acontece na Câmara de Vereadores é do seu interesse. Por isso, estamos sempre à disposição para lhe atender, ouvir e buscar os meios para garantir melhorias que beneficiem a todos. Participe das sessões plenárias todas as segundas e quartas-feiras, a partir das 15 horas. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. O poder da comunidade. Na veia do gaúcho corre a solidariedade. Corre também a tradição de um povo que valoriza suas origens. O ato de estender o braço e compartilhar a cuia de chimarrão mostra a cultura viva fazendo parte da rotina. Essa integração revela o companheirismo de cada indivíduo e faz nascer a união. União que vence qualquer luta e, principalmente, é capaz de salvar vidas. Doe sangue. Estender o braço faz parte da nossa tradição. São 4 as funções da Câmara Municipal: legislativa, deliberativa, fiscalizadora e julgadora. A função julgadora é exercida pela Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar os fatos e outros tipos de provas que possam ajudar no julgamento do agente político. A CPI pode ser instalada para verificar fatos e atos envolvendo membros do Executivo e do Legislativo. Você tem mais de 45 anos? Faça o teste da hepatite C. Você que também é gestante, já fez o teste de hepatite B no pré-natal? Então faça o teste e vacine-se. Fez sexo sem camisinha? Fez tatuagem ou colocou piercing? Compartilhou seringa ou alicates de unha? Faça o teste da hepatite B e tome as 3 doses da vacina para ficar imune. Hepatites, sem perceber, você pode ter. Procure uma unidade de saúde. Seu cachorrinho está com as vacinas em dia? A vacinação básica é fundamental para proteger o seu pet contra várias doenças. Nos cães, a primeira dose deve ser aplicada aos 45 dias de vida. A segunda dose de 21 a 30 dias após a primeira. A terceira, de 21 a 30 dias após a segunda, acompanhada da vacina antirrábica. O Compata recomenda o reforço anual das vacinas no seu pet. Fazendo isso, você garante saúde e segurança para você e seu amiguinho. Já estão definidos os vereadores que irão compor o grupo para acompanhar o processo licitatório de concessão do transporte coletivo. A Frente Parlamentar Mista foi aprovada no mês passado,
a pedido do vereador Isamar de Oliveira, com o apoio de outros colegas. São 4 os objetivos deste grupo. O primeiro deles é realizar um diagnóstico da atual concessão do serviço, para assim elaborar propostas que possam melhorar o transporte público. Podemos ver o problema das linhas, né? Se as linhas estão condizentes, estão atendendo realmente a demanda, né? Se algumas comunidades não estão tendo dificuldades nos horários, né? Ver como estão os estados dos ônibus, né? Se estão com boa qualidade, né? Se há segurança nos ônibus com relação ao andamento do veículo, né? Se a frota é nova ou já está ultrapassada, se tem dado algum problema diferente que nós não tenhamos conhecimento. Depois de fazer esse levantamento todo, essas conversas todas, nós também colhermos propostas viáveis, né? Para contribuir com a administração pública para que se faça assim uma licitação condizente com a necessidade de Passo Fundo. Esse é o objetivo maior. Também está entre os objetivos da nova Frente Parlamentar Mista acompanhar o processo licitatório para a concessão do serviço, que, segundo o líder do governo, deve iniciar ainda neste ano. A licitação de um transporte em qualquer cidade é sempre um processo que precisa ser levado com muita responsabilidade, porque em qualquer momento, qualquer procedimento feito que possa ser questionado na justiça inviabiliza todo o processo. Várias cidades já tentaram fazer isso e não conseguiram por causa desse mecanismo. Empresas que vão disputar o processo licitatório se apegam a pequenos detalhes, a pequenas, vamos dizer, pequenas falhas do processo montado e acabam colocando por terra todo o procedimento. Então nós estamos tomando todo esse cuidado. Primeiro, um mapeamento, um levantamento da questão de mobilidade urbana da cidade, que planejou e apresentou um conjunto de ideias sobre o transporte coletivo. Segundo, um conjunto de audiências públicas que debateu esse processo, o transporte coletivo na cidade, realizado em várias regiões da cidade, inclusive na área central, e com vários segmentos também. Terceiro, a elaboração de um edital que possa levar em consideração tudo aquilo que nós achamos importante constar no processo licitatório e bem como o cuidado necessário para que essa licitação seja considerada válida e possa chegar até o seu fim, que é a nova licitação do transporte coletivo de Passo Fundo. Nós estamos nessa etapa, na etapa de elaboração e finalização do edital para essa licitação. Então, tendo de vista isso, acredito que mais 2 ou 3 meses nós já vamos estar com o processo finalizado, com todo esse cuidado que nós precisamos ter e que vai ser lançado o processo de licitação do transporte coletivo de Passo Fundo ainda neste ano, para que nós possamos, até a metade do ano que vem, até março, dentro daquele prazo que nós construímos e achamos que é plausível, fazer a licitação e Passo Fundo ter um novo transporte coletivo. A frente parlamentar, como foi mencionada, é mista, ou seja, contará com o envolvimento de diversos participantes, não só políticos, mas também sociedade civil. 5 vereadores, mais 5 suplentes, a sociedade civil, ou seja, sindicatos, estudantes, trabalhadores, professores, todos os interessados, entidades interessadas em participar serão convidadas para dialogar a respeito, para se objetivar fazer um transporte com qualidade, com preços reduzidos, para melhorar e abrir realmente essa caixa preta que nós entendemos que é a concessão do transporte coletivo urbano em Passo Fundo. Os vereadores Alex Necker, Renato Orlando Tchecker, Isamar Oliveira, Sidney Ávila e Eduardo Pelicioli são os titulares. Patrick Cavalcante, Paulo Pontual, Rui Lorenzato, Alberi Grando e Marcos da Silva são os respectivos suplentes. A expectativa é que Passo Fundo siga o exemplo da cidade de Carazinho. Lá, o preço da tarifa baixou após a licitação do serviço. A passagem que custava R$ 2,40, com a licitação ela baixou para R$ 1,60. R$ 1,65, mais propriamente dito. Além do que, a empresa ganhadora da licitação, ela ainda, com outorga onerosa, deverá dar aos cofres públicos de Carazinho R$ 1 milhão durante o período em que ela estiver atuando nos 15 anos. Por 3 anos as passagens lá estarão congeladas. Ora, isso é um ganho enorme para a sociedade carazinhense. Nós
gostaríamos muito que Passo Fundo seguisse esse exemplo. A história da RBS TV Passo Fundo e da Rádio Atlântida foi contada pelo orador do Grande Expediente. O presidente Márcio Patucci destacou os 35 anos desta rede de comunicação. A emissora foi fundada em 28 de maio de 1980. Mas tudo começou 2 anos antes, quando um grupo incentivado pelo advogado Paulo Giongo entrou na disputa por um canal local de televisão. E foi assim que nasceu a TV Umbu, hoje RBS TV Passo Fundo. Na época, o desafio era manter a programação 24 horas no ar. Meus novos companheiros da RBS que começam a militar aqui na TV Umbu e meus companheiros que nos acompanham em mais este empreendimento. A inauguração de uma emissora de TV na consolidação definitiva da primeira rede regional de televisão neste país e o início oficial das transmissões de outra estação de rádio em frequência modular. Os números da RBS TV e da Rádio Atlântida são impressionantes. 80 municípios fazem parte da área de cobertura da rede e o sinal atinge mais de 900 mil pessoas. Quase 1 milhão de pessoas, 900 e poucas mil pessoas que nos assistem diariamente. Então a gente tem essa responsabilidade de ter um produto com muita credibilidade, com muita transparência, que vem ao encontro das necessidades da nossa comunidade. O que é as necessidades da comunidade? É trazer o entretenimento, a informação todos os dias para que ela esteja abastecida com esse tipo de informação, para ela fazer o juízo de valor conforme ela receba essa informação na sua comunidade. O presidente da Câmara citou na tribuna o fundador do grupo. Nada mais justo que nós reconhecermos os 35 anos com uma data fundamental, tendo em vista que a própria formação do Grupo RBS, através do seu presidente fundador, Maurício Sirotsky Kubrin, que é passofundense, se deu aqui na nossa cidade. Então isso muito mais orgulha, né, que nós possamos homenagear não só a RBS, mas também a Rádio Atlântida, que durante todo esse tempo tem oportunizado entretenimento para toda a nossa comunidade. Maurício Sirotsky Sobrinho é um passofundense que marcou a história da comunicação no sul do país. Para nós é um motivo de satisfação, orgulho e também de responsabilidade em dar sequência ao trabalho que ele desenvolveu por aqui. Então hoje nós temos todo o nosso corpo de funcionários, os colaboradores, os colegas, sempre imbuídos desse objetivo, de fazer o melhor pela nossa comunidade. Durante o Grande Expediente, o gerente executivo da RBS TV também pôde se manifestar. Mauro Vanin destacou o compromisso da RBS com a área social. Por ano, a gente, monetizando, a gente entrega mais de R$1 milhão em campanhas sociais para a nossa comunidade. Apoios a todas as instituições aqui da cidade. Posso citar para você a Casa Manaim, a APAI, a Casa Assistencial à Criança com Câncer, entre outras. E esse ano que passou, nós resolvemos marcar a nossa atuação criando uma bandeira chamada Sol do Bem. Para quê? Para disseminar as coisas, as atitudes, os comportamentos das pessoas aqui da nossa comunidade que fazem bem para repercutir nas outras pessoas, para que elas peguem esses exemplos e comecem a repercutir, para que nós tenhamos sempre uma sociedade evolutiva e melhor. O presidente Márcio Patucci encerrou o Grande Expediente com a entrega de uma placa de honra ao mérito à rede de comunicação. A gente muitas vezes é cobrado porque se faz algumas homenagens, mas eu tenho dito que é o papel do Poder Legislativo também reconhecer aquelas figuras, aquelas personalidades, aquelas instituições que têm contribuído, de uma forma ou outra para o crescimento da cidade. Aqui já passaram, por exemplo, a Universidade de Passo Fundo, empresas, pessoas, instituições e grupos de comunicação que, sem sombra de dúvida, oportunizam não só a informação, mas também o crescimento da nossa cidade. Nós, nesse momento, com esse tipo de homenagem, a gente tem que fortalecer as nossas crenças e trabalhar ainda mais, porque a comunidade espera isso da gente. Então, para nós é um objetivo, uma satisfação e um projeto que a gente tem de cada vez estar mais imbuídos nessa comunidade para ser representativo e sempre pensando ser imprescindíveis para a comunidade onde a gente está. Esse é o objetivo de um veículo de comunicação. Se os 35 anos estão sendo reconhecidos é porque tiveram homens e mulheres que dentro do seu trabalho, dentro da sua especialidade, puderam então contribuir para toda essa formação.
E esta edição do Arquivo de Notícias está chegando ao fim. Uma boa noite para você e até semana que vem.